Oi, gente. Sou a doutora Andréia e hoje eu venho aqui explicar um pouco para vocês, ensinar um pouco para vocês o que são as crenças, como elas são formadas, qual é o significado do medo, como ele surge para você e como desbloquear tudo isso, como você eliminar esse medo, eliminar essas crenças, para que você possa ir para um próximo nível, para que você possa subir os degraus. E o mais interessante é que quando você sai desse medo, sai dessa insegurança, sai dessa raiva que produz isso também, o que acontece? Você sai, você se desbloqueia. E essa aula vai ser bem curiosa. Então vamos lá, eu sou a doutora Andréia, sou médica veterinária, neuroterapêutica quântica e facilitadora das classes de barras de Axis, né? Ministrante das classes. É uma formação internacional lá da Califórnia e quem dá a certificação é a empresa de Axis Consciousness lá da Califórnia. Gente, é fantástico essa formação, viu? Então vamos lá. Quem puder, se inscreve no meu canal, deixa o seu like aí e principalmente encaminha esse vídeo para mais pessoas, para que elas possam adquirir esse conhecimento e esse entendimento também e se inscrever no meu canal, porque eu preciso de 1000 pessoas inscritas aqui para que eu possa fazer as lives, né, gravar os vídeos diretamente aqui no YouTube, tá certo? Conto com vocês. Vamos lá então? Vamos começar? Todos nós temos a nossa família, certo? Nós temos os nossos antepassados, que são nossos avós, os pais, os avós, bisavós, tataravós, tetrasavós. Então vamos lá. Dá para vocês verem aí? Então tá aqui, ó, as formações da família, né? Pai, mãe, filho. Pai, mãe, filho, pai, mãe, filho, pai, mãe, filho e vai, né? Então aqui seriam os nossos antepassados. Cada família dessa de pai, mãe e filho tem as suas crenças, certo? Aquilo que eles acreditam, aquilo que é o certo, é o correto para eles. Por quê? Porque de uma geração para outra é o que vai sendo ensinado, é o que vai sendo aprendido, certo? Então vamos supor, essa família aqui, ó, se ela veio dessa com dessa pai, mãe, filho, pai, mãe, filho. Os filhos casaram, se formaram pai e mãe, eles se tornaram avós, que surgiu um novo filho. Então, esse filho aprendeu tudo dessa família, e esse filho aprendeu dessa família. Na unificação deles, eles têm um certo entendimento que eles vão trazer os conhecimentos das duas famílias para esse ser, onde ele forma as crenças também. Às vezes perpetua mais de um lado, do pai ou da mãe, e às vezes tem um certo equilíbrio. Então, de novo, pai, mãe, filho, pai, mãe, filho, pai, mãe, filho, pai, mãe, filho. Então, ó, o pai, né, que herdou as coisas do pai dele, ele adquiriu esse conhecimento e ele transferiu para o filho. A mãe, que vem daqui no caso, a mãe, também ela tem os conhecimentos dela que ela passou para esse filho. Esse filho, quando ele casa, né, formando, aqui ó, tá vendo de novo, aqui é o filho, né, o filho, e aqui é a filha, né, que depois vai se tornar mãe, e aqui vai se tornar pai, certo? Então, vamos lá. Então, esse filho se tornou o pai, essa filha se tornou a mãe, onde gerou outro filho, certo? E aí, o que acontece? Esse filho, ele adquiriu os aprendizados dessa família, onde traz as crenças. E assim como essa filha vem com essas crenças, com esses aprendizados, no que eles acreditam, que é o certo, que é o correto. E aí vai se formando, então, essas crenças, certo? Além dos pais e dos avós que possam trazer essas crenças, tem a questão de babás, de funcionários, que sempre também estão acrescentando algo quando tem uma convivência grande com a criança. E principalmente a escola, as professoras, que tem um papel fundamental, que ela está trazendo o ensinamento, fazendo parte da educação dessa criança. Então, a criança, até os 8 anos de idade, eu vou colocar aqui, ó, até os 8 anos de idade, ela tá com a mente aberta, ela tá recebendo, ou seja, ela não tem uma mente formada ainda.
Então ela está recebendo todo esse conteúdo, todo esse aprendizado, introduzindo para ela, para que ela possa ter a formação dela, o que é certo, o que é errado, no que ela vai acreditar, como vai ser a vida dela. Através desses aprendizados que se fecha com 8 anos, onde ela gera essa consciência, ela gera essa mente para poder ter a vida dela. Então, através dos ensinamentos, né, da família, né, dos ensinamentos e dos aprendizados, certo? Quem gera tudo isso, então, são os pais, os avós e os professores, certo? Isso é a formação da vida, certo? Formação da vida da criança. Então, quando tudo isso acontece, ela se mostra quem ela é, né? Ela se manifesta da forma dela ser todos os dias. Voltando aqui, ó, quando pai e mãe é formado aqui, essa formação aqui é assim. As pessoas, quando elas se unificam, elas têm uma formação. Essa formação, digamos assim, ó, se essa formação desse pai aqui, ó, digamos aqui que ele é a formação dele ele é inteiro. E essa mãe aqui, ela é meio. Então, 1 mais meio, né? 1 mais meio é igual a 1,5. 1,5 dividido por 2, ele vai ser igual a quanto? 0,75. Então, esse filho aqui, ele vai ser 0,75 do pai e da mãe. E essa unificação deles se torna o 0,75. Por quê? Porque o pai tem um pouco mais, e nessa unificação, através da energia, das frequências, das vibrações, eles passam a ser 0,75. Então, se esse pai é 1 mais 1 da mãe, é igual a 2. Então, quando é dividido por 2, é igual a 1. Certo? Então, e esse filho vai ser o quê? Vai ser 1 inteiro de novo. Então, esse filho vai ser 1. Enquanto que esse daqui, ele tá sendo 0,75. Então, ó, o filho 0,75 mais a mãe 1 vai ser igual a 1,75. Na divisão vai ser o resultado desse filho. Então, tudo isso é em relação às crenças, aos aprendizados, à maturidade. E também entra a parte das frequências e de toda a energia do casal. E dos ancestrais, que são os avós, os pais, os bisavós, tataravós, tetravós, enfim, todo mundo que tem. Então, aqui nós temos essa formação, né, do conjunto de toda essa família. Então, com todas essas questões, o que são formados? São formados os bloqueios, certo? Então, ele forma as crenças e os bloqueios. E eles não têm, assim, os pais, na verdade, os avós, eles não têm a intenção de formar esses bloqueios, essas crenças. Não, eles estão dando o melhor deles. Eles estão trazendo uma forma de aprendizado, de ensinamento, de tudo aquilo que eles receberam. Então, eles estão fazendo o melhor que eles têm. Eles estão passando para os filhos o conhecimento deles. A forma como eles receberam e que eles acreditam que é a forma mais correta. Então, eles estão fazendo realmente o melhor. E quando gera o medo, gera a falha. E, por exemplo, quando gera, então, esse medo, essas falhas, essas consequências, eu vou desenhar aqui pra você. Peraí, deixa eu achar aqui. Então, vamos lá. Aqui, nós temos o mundo de uma pessoa, certo? O mundo de uma pessoa. Esse mundo dessa pessoa, ele tem o quê? Ele tem as crenças, os bloqueios, as crenças, tá? Tô colocando aqui para vocês enxergarem melhor. Então, esses medos, essas crenças, esses bloqueios que eles têm aqui, quando eles recebem as barras, que são os 32 pontos que são tocados na cabeça, esses 32 pontos, nós temos todos esses pontos.
o ponto do medo, o ponto da criatividade, o ponto da tristeza, o ponto da alegria, tem todos esses pontos. Quando você vai tocando esses pontos, que você vai ativando esses pontos, esses medos, essas inseguranças, essas crenças, automaticamente elas vão sendo dissipadas. Por quê? Porque quando você toca as barras, há toda uma movimentação da energia nos corpos, onde é feito um rastreamento com a própria inteligência inata do seu corpo, e com isso ela entra em frequência com o líquido cefalorraquidiano, onde sobe, passa pela pineal e libera. Então, quanto mais você receber as barras, mais você correr as suas barras, mais facilidade você vai tendo, porque mais vai te soltando, te abrindo. Então, é mais ou menos assim, ó. Deixa eu te mostrar aqui. Eu tenho uma aula aqui, deixa eu achar aqui. No caso, essa aula aqui, ó. Então, aulinha de matemática agora. Então, vamos lá. Quando você nasce, né, você é a criança, você tá recebendo, aprendendo. Porém, com todas as crenças que você gerou, você não tem olhos para enxergar as coisas de uma outra forma. Você não tem boca para falar nada, você não tem ouvido para escutar outras coisas. Por quê? Porque você se fechou naquela família, naquele aprendizado, naquele entendimento. E aí você começa com as dificuldades, onde você não consegue progredir, onde você não consegue se desbloquear, consegue dar um próximo passo, ativar algumas coisas na sua vida. Você até escolhe, você até quer, mas aí o medo, ele te segura. As suas crenças te bloqueiam. Você vai até um determinado ponto. A hora que chegou num ponto, o teu cérebro, ele te traz de volta, ele te para. Você não consegue dar a sequência para finalizar e fazer tudo acontecer. Então, vamos lá. Quando você recebe as barras, tá correndo as suas barras, o que vai acontecendo? Você vai liberando tudo isso. E quando você libera tudo isso, deixa eu baixar aqui para você ver, ó. Tá dando para ver? Peraí, ó. É como se você estivesse numa caixa, tá? Então, imagina, você está numa caixa, a caixa tem um cadeado e tá fechado. Então, aqui é o seu mundo, com tudo que você aprendeu, com tudo que você adquiriu. E quando você vai recebendo as barras, vai ativando tudo isso, movimentando toda essa energia no seu organismo, no seu corpo, no seu metabolismo, é como se você tivesse a chave e estivesse abrindo o cadeado. A caixa abre. Quando a caixa se abre, você pode ter boca para falar, olhos para ver uma nova realidade. Você passa a ter ouvidos para estar escutando tudo. E para de torcer o nariz. Então você passa a ser uma outra pessoa. Uma vida de total facilidade, com outros aprendizados, com outro entendimento, que tudo faz sentido e tudo começa a acontecer naturalmente. Não é nada que você tem que fazer um esforço, não. Primeiro passo, você tem que receber as barras, correr as suas barras, porque isso vai desbloquear, vai eliminar essas crenças, tudo vai se dissipar. Então vamos lá. Quando você tá na caixa, você vive, ó, o parênteses, né, o colchete e depois as chaves. Então, conforme você vai recebendo as barras, vai correndo as suas barras, é como se você fosse uma equação de matemática. Então, você está liberando essas chaves, depois que você terminou de liberar as chaves, você vai liberando os colchetes, depois os parênteses, e você se torna uma pessoa por inteiro, com a sua integridade, com a sua verdade, com aquilo que você realmente acredita. E você consegue ativar o seu propósito, o propósito de vida. Para que você está nessa vida? Para que você acorda todos os dias pela manhã? Qual é o seu propósito? Então, quando você corre e recebe as suas barras todos os dias, deixa eu pôr pra cá de novo. Quando você recebe, então, as barras todos os dias, você consegue fazer essa ativação. E quando você faz essa ativação, você tem total facilidade. Então, vamos lá. Quando você... Então, aqui está o seu mundo, né? Você... E aqui está o seu mundo. Então, você recebeu os aprendizados, ó. É todo o lixo, né? As crenças, os bloqueios, tudo isso que você tem. Então, quando você vai recebendo as barras, o que acontece? Você vai liberando tudo isso, vai abrindo espaço, certo? Ó, vai liberando. Fazendo a liberação. Aqui, ó, são os bloqueios e as crenças. Então, aí você vai liberando tudo isso. Quando você vai liberando tudo isso, se transforma em quê? O seu mundo
passa a ser um mundo de propósito, de alegria, onde forma estrelinhas, né? Ou seja, os diamantes da sua vida, onde você vai estando aberto para receber tudo aquilo que você tem direito, que é quando você abre o seu receber, você pode receber. Você tem outra qualidade de vida, outra qualidade de saúde, relacionamento e financeiro. Então tudo se expande, tudo melhora. Então tudo aquilo que era crença, que era medo, que era insegurança, que estava te travando, o que acontece? Te libera e te transforma isso em diamantes na sua vida. Então tudo muda. Quando os nossos pais trazem todos esses ensinamentos que nos travam, a gente tem uma coisa muito curiosa. Como eu tenho várias formações, eu vou trazer uma outra parte para vocês. Isso a gente vê muito na parte de constelação, mas vamos lá. A pessoa que tem a ausência do pai em casa, a mulher principalmente, o que isso gera? Gera um desconforto na vida adulta, onde ela tem um problema com relacionamento, onde ela traz uma questão de insegurança, que ela não está protegida com a falta do pai. É como se ela não tivesse uma proteção para a vida dela. E isso gera tanto na falta, na ausência, ou naquele pai que não dá uma atenção suficiente, que não pega o seu filho no colo, que não tem aquele contato direto, ou então aquele pai também que é muito rígido, que é muito bravo, muito enérgico, isso também gera um certo desconforto depois na mulher, em termos de relacionamento, e em termos também de abuso. Abuso em todos os sentidos, abuso emocional, em termos de patrão, de amigos, de marido, de filhos, tudo isso é gerado pelas questões da convivência com o pai. E quando você corre as barras, isso também é liberado, tá? Porque vai reorganizando todo o seu sistema, o teu sistema, a sua pessoa. Porque vai liberando as crenças, os medos, as inseguranças. Vai liberando e vai tudo se transformando. Então, vai ter um total equilíbrio com isso. O homem também. O homem, quando ele tem essa questão de gerar essa questão com o pai, ele se torna, às vezes, um homem fechado, um homem tímido, um homem fraco, um homem que não consegue ter uma consistência num relacionamento. Então, são muitas questões, mas não vem ao caso, a gente não tem que entrar. Tanto que quando você vai receber suas barras ou quando você vai correr as barras de alguém, não precisa de ser falado. Ninguém precisa de conversar e de falar qual é a questão, qual é o objetivo a ser tratado. Não precisa. Porque o seu corpo, ele tem uma inteligência nata. Essa inteligência nata, conforme você recebe as barras, ele já ativa tudo isso. O seu corpo, ele sabe o que você precisa para você expandir. Porque essa inteligência nata, ela sabe a sua função na Terra. Ela sabe qual é o seu propósito de você estar aqui. Então, é como se tivesse uma gavetinha armazenada ali no seu computador, no seu HD. E quando você começa a correr as barras, que começa a limpar tudo isso, o que traz? Esse entusiasmo do seu propósito, ele começa a reavivar, ele começa a surgir, que é algo que você faz com total prazer, com total facilidade, sabe? Então, vem aquele propósito à tona com você, quando você vai correndo as suas barras. E você não precisa, então, de falar o objetivo, falar a questão, por quê? Porque o seu corpo sabe. Como o seu corpo sabe? O seu corpo sabe através da inteligência nata. Por exemplo, você precisa de pensar para o seu coração bater? Não. Você precisa de pensar para a sua digestão acontecer? Não. Você precisa de pensar para respirar? Não. Se você cortar o dedo, as suas células vão lá e formam a cicatrização daquela pele. Reconstitui toda aquela pele. Se você tiver uma fraturar um osso, um braço, uma perna, o que for, o que acontece? A inteligência inata do seu corpo, as células dos osteoblastos, dos osteoclastos vão lá, depositam o cálcio, forma o calo ósseo e cola aquele osso novamente. Então isso é inteligência inata. É uma inteligência que você não precisa de estar ativando, estar pensando para aquilo acontecer. É uma coisa espontânea do seu corpo. Então quando você recebe as barras, está correndo as suas barras, essa inteligência própria do seu corpo pega toda essa energia que está sendo movimentada no seu corpo, e essa energia eletromagnética que é passada pelo coração, onde ela funde
com toda a frequência, e aí ela faz como se fosse um rastreio em todo o seu corpo. E esse rastreio no seu corpo é onde ela localiza onde tem as dores. Por exemplo, às vezes você tem uma dor nas costas e não sabe por que que é. Você tem uma dor no ombro e não sabe por que que é. Uma gastrite, não sabe por que que é. São todas questões emocionais que você vai prendendo dentro do seu corpo, e com isso você vai ativando doenças, patologias no seu corpo. E quando você recebe as suas barras, está correndo as suas barras, isso tudo vai dissipando, porque nesse rastreio, nessa inteligência inata, consegue localizar onde está a questão e vai dissipando tudo isso. Por isso a importância de estar sempre recebendo as barras, sempre correndo as barras. Deixa eu mostrar aqui quem está participando aqui com a gente. Olha aqui o nosso medo. Então, o medo, o que que ele gera? Quando você ativa, ele ativa os neurônios, onde é ativado em todo o seu corpo. E uma coisa muito interessante, o que mais ativa o medo? Em toda essa sequência aqui de pais, avós, bisavós, tataravós, todos nós somos vítimas nesse mundo, nessa terra, porque assim, ó, 97% da população tem medo. 3% da população está no controle, são os 3% que não tem medo, vamos dizer assim. Então, por exemplo, as pessoas que estão no controle, que são esses 3%, o que essas pessoas elas fazem? Elas dominam a Terra através do medo, através dos noticiários da TV, de tudo aquelas informações que te trazem, te colocando, te imprimindo um medo, uma insegurança dentro de você, onde quando você eles geram esse medo, essa insegurança dentro de você, através de noticiário, de notícias, internet, televisão, enfim, isso gera um fechamento, onde você se fecha, e aí você fica com medo de dar um próximo passo, você, trabalha o medo. Na verdade, o medo não existe, ele não é criado em você, ele é introduzido através de notícias, de coisas que você escuta e a sua mente imagina. Então, enquanto você se manter nesse automático, você sempre vai ser um escravo do medo. Sempre vai ser um escravo do medo. Onde gera o quê? Onde gera as crenças, né? Então aqui o medo, vai gerando todas essas crenças. E na Bíblia tem uma passagem que diz: foi para a liberdade que Cristo te libertou. Se não me engano, está em Gálatas 5, eu acho. Então, você tem o livre-arbítrio de fazer as suas escolhas. Se você vai ter medo ou não, se você vai aderir isso ou não. Então, por que você deixa as pessoas, todo esse controle, te escravizar? Por que você fica nesse automático, recebendo tudo isso e aceitando, acolhendo tudo isso e vivendo nesse medo, sendo que o medo não é criado dentro de você? Quando você recebe as barras, você vai liberando tudo isso. Mas você pode contribuir através de não ficar se apegando e assistindo esses noticiários, escutando tudo isso e comprando essa ideia para você. E continuar dissipando tudo isso. Sempre que alguém te trouxer algo, você cancela, faz o cancelamento desse medo, dessa insegurança, daquela notícia ruim. E faz o POD-POC. Quem já fez barra sabe fazer o POD-POC. Quem não souber, fala POD-POC. Ou faz o cancelamento daquela notícia, daquela situação. E traz para dentro do teu coração a paz. Não deixa o medo te invadir. Faz tchau, medo. Você não me pertence, você não faz parte. Eu te agradeço por você ter surgido, ter me mostrado, mas agora você pode ir. Aí você cancela todo o processo. Bom, um fator muito interessante é assim, quando é gerado um medo em você, né? Quando tem, por exemplo, as suas crenças. Vamos lá nas crenças. As crenças, elas te geram os bloqueios. Essas crenças que geram bloqueio é como se fosse botãozinhos em você. Então, quando alguém vem falar alguma coisa pra você que entra em contato com essa sua crença, ou melhor, com o seu bloqueio, é como se tivesse apertado um botãozinho. E isso gera o quê? Gera uma raiva em você, gera uma ira. E essa raiva, essa ira,
ela traz toda uma manifestação no teu organismo, toda uma disfunção da bioquímica, ó. Então, toda vez que gera o medo, é gerado em você, peraí, o que ele gera? Ele gera um desconforto, ele gera, ó, o medo, ó. Então, quando vier o medo, medo, você dispensa o medo, você olha para isso. Então, você passa a ter consciência do seu medo, consciência da sua raiva, consciência dos teus sentimentos. Então, isso, quando você consegue sentir, você olha para você e fala assim, espera, o que é isso? Que sentimento que é esse? O que eu tô sentindo? Por que tá me provocando isso? Então, é como se você saísse fora e olhasse o que tá acontecendo. Então, ao invés da pessoa te trazer aquela notícia e você ou apertar o seu botão e você deixar gerar essa raiva em você, essa raiva, você pode simplesmente deixar a raiva aqui de fora e olhar o que essa pessoa tá falando, o que tá acontecendo, qual é o setor que ela tá me... Qual é o botão que ela tá me apertando que tá me gerando essa raiva? Por que eu tô sentindo isso? Faz pergunta, trabalha com o seu corpo através das perguntas. E você vai ter o entendimento diferenciado. E quando você tá recebendo as barras, o que acontece? Você consegue ter um outro equilíbrio. Porque a sua mente, aí toda a sua frequência, ela já tá em outro patamar. E com isso, ela mesmo que ela ative o medo, ela ativa de uma outra forma, não deixando se envolver dentro do teu organismo. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, vou dar um exemplo do medo. Por exemplo, um animal, o elefante. O elefante, quando ele é filhotinho, quando ele é pequeno, eles amarram o elefante em um pilar. E o elefante tenta sair, fica tentando sair, tentando. E aí ele não consegue. Não flui. Ele continua preso ali, amarrado naquele pilar. E o tempo vai passando e esse elefante vai crescendo. O elefante, ele é um dos animais mais inteligentes que diz, né? Com maior memória, né? Então, quando gera esse medo daquela corrente que ele não tem como sair, o que ele faz? Quando ele é adulto, pode prender ele com qualquer coisa. Eles amarram o elefante lá com qualquer coisa. Ou só põe a corrente, ele imagina que tá amarrado, ele nem tenta sair mais. Por quê? Porque a memória dele gera aquela questão de eu não consigo, eu não posso. Por quê? Por causa da crença que ele tem da infância. Essa crença da infância gerou o quê? Gerou um medo, gerou uma questão de eu não posso, eu não consigo. Porque quando ele era criança, ele não conseguia. Então, ele nem tenta passar para o próximo nível. Agora eu sou adulto, eu vou conseguir. Não, ele se mantém naquilo, se mantém fechado, aceitando aquilo para ele. E quando ele aceita, ele não sai do lugar. Por quê? Porque ele está acorrentado. Então, essas crenças, elas geram isso nos corpos. Te deixa acorrentado, você não sai do lugar. Mesmo que você dá um passo, outro passo, você não consegue fluir. Onde muitas vezes acontecem situações onde toca os seus botões e geram a raiva. Então, quando gera a raiva, ela forma toda uma disfunção hormonal e bioquímica dentro do seu corpo. O que é isso? Então, vou dar um exemplo um exemplo que eu gosto de dar sempre, da fábrica de sapato. Uma fábrica de sapato, ela trabalha por produção. Quando ela está trabalhando por produção, o que acontece? Cada setor fabrica uma parte. Então, vamos lá. Tem uma parte da fábrica que está gerando a língua do sapato, a outra está fazendo a fivela, a outra está fazendo a sola. Cada setor está construindo, fabricando uma parte do sapato. E é por produção, ou seja, todo mundo fica trabalhando ali, trabalhando naquela produção. Então, e de repente, aciona o alarme do incêndio. Então, o que acontece? Todo mundo sai correndo e larga os seus setores e sai correndo. Quando sai correndo e larga os seus setores, ali vira uma total desordem. Porque máquina ligada, produto na mesa que estava sendo cortado, a máquina continua cortando, enfim, todo mundo sai correndo. O que é isso dentro dos nossos corpos? Quando aperta os seus botões e gera a raiva em você, o que a raiva produz? A raiva produz
essa disfunção. O que é essa disfunção? É como se tivesse um tsunami, aquela onda gigante, onde a pessoa tá indo pra praia, feliz da vida, com o chapéuzinho da praia, com a bolsa da praia. De repente, falta 2 quarteirões para chegar na praia e ela vê aquela onda de tsunami gigante. Aí quando aquela onda vem, assim, então o que ela faz? Ela sai correndo. E dentro do seu corpo, quando toca esses botões da sua dor, da sua crença, que estimula essa raiva, o que acontece? É um tsunami dentro de vocês. Então, as pessoas trabalhando na produção da fábrica de calçado, é como se fosse as suas células trabalhando cada uma no seu setor. O seu rim funcionando, o seu estômago funcionando, o seu pâncreas funcionando, todo, o seu fígado, tudo funcionando. Seu coração, sua parte de respiração, tudo funcionando. E quando aperta o seu botãozinho, estimula aquela raiva, o que a pessoa fala? Ai, meu coração, ai, tô passando mal, ai, vai subir minha pressão. Subir a pressão por quê? Porque estimulou todo esse hormônio da raiva dentro do seu corpo, e quando estimula tudo isso, atinge como se fosse esse tsunami, o que acontece? Ativa toda a sua circulação, estimula toda essa adrenalina, onde ela traz esse medo, onde aumenta a sua pressão, onde vem esse medo, essa raiva, essa insegurança, vem tudo. E com isso, há toda uma desordem, porque as células, elas ficam tudo, elas estavam lá trabalhando, cada uma na sua produção, e de repente, quando vem aquela enxurrada daquele hormônio, faz aquela bagunça, aquela desordem, cada uma não sabe para onde que vai, e fica aquela confusão. Futuramente, mais tarde, te gera o quê? Uma dor de cabeça, uma dor na perna, uma dor nas costas. E aí você não sabe nem por quê. Ah, não sei por que eu tô com dor nas costas. Nossa, tô com uma dor de cabeça, mas já que eu não sei por que eu tô. Por quê? Por causa de algum evento que possa ter acontecido antes e gerou isso. Às vezes nem é no mesmo dia, às vezes acontece no dia seguinte. Fica na memória celular do seu corpo. E muitas vezes, quando é sendo ativado várias vezes o mesmo botão e você vai gerando raiva, vai gerando tristeza, vai gerando medo, vai ativando sempre esse botão sempre sendo ativado, tem algumas células patológicas, elas estão adormecidas lá no seu corpo. Tá lá adormecida, ela nem vai ser ativada, nem vai ser acordada, ela não vai desenvolver a patologia. Porém, quando você fica recebendo, apertando esses botões, ou até mesmo você, com a sua mente, pensando, será que eu vou ter? Será que vai acontecer? O que eu tenho? Ou então aquela tristeza, aquela depressão, ou aquela raiva, sentindo uma raiva de alguém. Essa raiva, que ele vai gerando o quê? Vai gerando o quê? Vai gerando essa célula, é como se você estivesse cutucando ela. Ô, acorda, ó, tô pensando em você, ó, tô chamando você, ó, tô pensando em você. Então, mesmo que for como uma prevenção, eu vou fazer isso para não acontecer aquilo. É como se você estivesse acordando, porque ela tá lá esquecida, adormecida, pequenininha. Conforme você vai chamando, lembrando, pensando, chamando, lembrando, o que ela vai fazendo? Ela vai acordando, ela estava adormecida e ela acordou. Aí ela vira aquele monstro daquela célula, onde ela vai e ativa uma patologia no seu corpo. É o câncer, são as dores, a gastrite, várias disfunções. Sabe, a gastrite do estômago, aquelas dores de estômago, dor no peito, disfunção da pressão, enfim, até mesmo problema cardíaco. Então, vai trazendo toda essa disfunção por causa do má funcionamento das células, que é através do acionamento bioquímico dos hormônios, através das emoções, dos seus sentimentos e das suas emoções que você gera dentro do seu corpo. Então, quando você gera tudo isso, você está fazendo mal para você mesmo. Muitas vezes você recebeu o telefonema, ou aquela pessoa foi lá e te deu aquela notícia, apertou seu botão, você ficou com uma raiva feroz dela, e a pessoa foi embora. Muitas vezes ela nem sabe que você tá com aquela raiva dela. Ela tá lá na vida dela, feliz, vivendo a vida dela, e você tá aí guardado com aquela raiva no teu coração, com aquele ódio, com aquela ira contra aquela pessoa. E aí o que acontece? Você vai gerando toda essa disfunção dentro do seu corpo, enquanto a pessoa tá lá, vivendo a vida dela, feliz da vida. Nem tá imaginando que você tem raiva, que você tá com ódio, ou com algum sentimento contra ela. Então, é aquela história, sabe, igual um espelho, tudo que vai e volta. Vai e volta, porque você tá desejando a raiva pra ela, o ódio dela, desejando mal pra ela, mas na verdade você tá fazendo uma raiva, um ódio dentro de você. Você tá maltratando o seu corpo, as suas células, onde elas estão desenvolvendo todas essas circunstâncias dessa patologia, porque você tá lá acordando.
entendeu? Então, quando você recebe as barras, quando você faz esse curso e você recebe as barras, ou você aplica barras, ou você pode fazer o curso e você se auto-aplicar, aplicar em todo mundo da sua família, você pode trabalhar com isso também, melhorando o seu financeiro, ou você pode simplesmente procurar uma pessoa que já é a terapeuta de barras, que faz essa aplicação das barras, né, corre as barras, e lá faz a sessão e recebe as barras, corre suas barras. Por quê? Porque vai eliminando, vai dissipando tudo isso. E aí, não vai, quando você não tem mais a crença, a pessoa vem te dar uma notícia e aquilo não te afeta. Quer ver um exemplo? Pensa numa palavra, em algo que quando alguém fala naquela palavra, ela te dói, ela te machuca, ela te fere. Tem várias palavras. Para cada pessoa é uma palavra que é ativada. Por quê? Porque essas palavras, elas são de acordo com as crenças, com os medos, de acordo com os traumas que a pessoa passou na infância, ou na adolescência, ou em que parte que foi. Quando ela gerou isso, ela guardou aquilo. Então, algo que acontece, pode ser uma palavra, pode ser um cheiro. Então, a palavra, a pessoa escuta. Aquela música que a pessoa escuta, ou algo que ela vê, um carro, alguma coisa que ela vê, que ela relaciona com aquilo, ou quando ela vê a pessoa, ou quando ela vê uma situação parecida que ela passou, ou até mesmo uma simples palavra. Por exemplo, tem pessoas que não podem escutar uma palavra assim, ordinário, nossa, eu não consigo pensar em palavra, vamos lá. Uma palavra qualquer, uma palavra que dói na pessoa. Tem pessoa que não pode falar que ela é, vamos lá, ordinário, introvertido, insegura, louca. Tem pessoa que fala assim, nossa, você é louca, e tá brincando e tá tudo bem, a pessoa não tem conhecimento. Mas quando aquilo é uma dor da pessoa, e você fala, você é louca, e aquilo é uma dor dela, o que acontece? Você ativa aquilo nela. E quando você ativou, ela gera toda essa raiva, esse ódio. Aí ela faz mal pro corpo dela. E quando você então recebe as suas barras, que você equilibra todos esses pontos, o que acontece? Você equilibra e você dissipa, você movimenta a energia, dissipa todas essas crenças, vai dissipando tudo isso, o que acontece? Você tem um outro equilíbrio, você entra em outra frequência. Então, quando a pessoa surgir, aquela palavra, aquela situação, aquele cheiro, aquela imagem, não vai mais te afetar. É como se fosse uma coisa insignificante. Sabe quando você vê uma coisa com uma pessoa que você não conhece? Você viu alguma coisa ali, uma coisa que não faz a mínima diferença pra você, que você muitas vezes nem nota. Então, vamos supor, passou um carro preto. É um carro comum, como qualquer outro. Agora, a pessoa que teve um trauma no carro preto, quando ela vê aquele carro preto, já gera, assim, aquele medo, aquela raiva, aquela insegurança, sabe? Já gera toda aquela negatividade para ela. Agora, quando ela desbloqueia, através de quando ela recebe as suas barras, que vai eliminando tudo isso, vai dissipando, aquilo passa a ser insignificante para ela também. Ela nem lembra mais daquele evento. Por quê? Porque ele dissipou. Porque nós imagina que nós fôssemos um computador. Então, nós temos o HD. Então, tudo foi depositado, ensinado, implantado o programa na nossa infância, até os 8 anos, certo? A base, certo? De todas as crenças, dos medos, das inseguranças. Quer ver um fator? O pai fala assim, o pai, a mãe fala, não converse com estranhos, não fale com estranhos. E aí, o que você faz? Você tá ali, feliz da vida. De repente, fica uma pessoa estranha. Então, todas aquelas pessoas são estranhas, você se vê no fator de se fechar, de se reservar, de se proteger. E aí você não fala com estranhos. Isso gera em você uma timidez. Isso deixa, isso priva você de dar um próximo passo, de evoluir, de fazer uma palestra, de trazer um ensinamento, de colocar também a sua voz ensinando as outras pessoas para tudo aquilo que ela precisa de aprender. Que você tem essa energia e esse ensinamento. E muitas vezes, então, essa pequena crença de não fale com estranhos, ela te gera vários fechamentos do financeiro, do relacionamento, até mesmo do relacionamento do seu marido, quem é casado ou do namorado. Por quê? Porque ele, por mais que você tenha intimidade com ele, tudo, ele é um estranho. Então, tem certas ocasiões que você se fecha e que você não aceita. Por quê? Porque o teu corpo, o teu subconsciente, o teu inconsciente traz aquilo como uma pessoa estranha. Então, muitas vezes, isso te bloqueia também.
E quando você recebe as barras, tudo isso se dissipa, se facilita. Por isso que traz tanta facilidade. Por isso que você tem outra energia, outra disposição, outra alegria. E por isso que você atinge tudo aquilo que você quer. Porque você entra em outra frequência. Tudo que é externo, que é através das suas emoções, que é gerado através da audição, da visão, do olfato, do paladar, do tato, para de ficar gerando em você emoções que vai te fazer mal. Porque você traz um total equilíbrio para isso, porque você entra numa frequência de equilíbrio. Isso traz uma total facilidade. Então, quando você entende as suas emoções, você tem uma nova conexão, você tem um novo relacionamento com as pessoas, você tem um outro entendimento, você tem uma abertura para relacionamento, você se torna mais saudável, você tem esse equilíbrio até mesmo no financeiro, porque até o mesmo dinheiro, ele não é mais um estranho, ele pode ficar com você, porque quando as pessoas também pensam no financeiro, no sentido de que o dinheiro é feito para gastar, então são crenças também, o dinheiro é sujo, então tudo são crenças que vão te trazendo todos esses bloqueios. E quando você vai recebendo as barras, vai fazendo todo esse desbloqueio, o cérebro vai ficando feliz. E quando ele fica feliz, ele facilita tudo pra você, certo? Então, quando o cérebro facilita pra você, através da facilidade dos neurônios, porque você vai ativando os neurônios, quando você vai recebendo a barra, toda essa parte eletromagnética, ela ativa os neurônios, faz todo esse rastreamento no seu corpo, elimina todas essas dores, esses obstáculos, essas crenças, essa raiva, esse medo, essa insegurança, e nessa ativação ele te traz essa nova conexão com o mundo, com a parte da saúde, de relacionamento, de financeiro, de tudo, uma conexão com você próprio, onde você ativa todas essas emoções e você sabe o que são as emoções dentro de você. Você sabe perceber, você sabe ser a emoção, perceber a emoção. E quando você sabe e percebe essa emoção, você consegue dissipar ela, você consegue conversar com ela, entender ela, olhar para ela e sentir o porquê que ela está sendo gerada, o porquê que está acontecendo aquilo, sem tocar os seus botões, sem você explodir e atingir com tudo isso. Deus fala na Bíblia, acho que é em Gênesis 1:26, você é imagem e semelhança dele. Então, se você é imagem e semelhança dele, e se você está aqui na Terra com um propósito, então você só tem que se limpar, se dissipar de todas essas crenças, desses medos, inseguranças. E quando você dissipa tudo isso, você encontra o seu propósito. E aí, com tudo isso também, você alinha a sua vida com pai e mãe. Quando você alinha, o que é isso? É quando elimina essas crenças, esses bloqueios. Aí quando você não tem mais esses bloqueios com pai e mãe, você gera uma leveza, uma abertura. Por quê? Porque, por exemplo, o pai, o Deus, o Todo-Poderoso, aquilo que você acreditar, muitas vezes o filtro aqui na Terra é o pai. E a mãe também, quando faz mãe, faz o papel de pai. E principalmente o pai, porque é o pai Todo-Poderoso. E nós temos o pai aqui na Terra, o pai carnal. Então, a tua facilidade com o teu pai, ela te gera uma facilidade, uma conexão maior com Deus, que é o nosso pai. Então, o nosso pai carnal aqui, muitas vezes, ele é um filtro desse pai. Então, para você ter um entendimento, uma aceitação, muitas vezes, disso, você precisa primeiro ter essa conexão com o pai carnal, com o pai daqui. Então, olha para isso e recebe as barras, porque quando você recebe, elimina, então, essas crenças, esses bloqueios, isso tudo se dissipa. Abre esse entendimento com seu pai, com a sua mãe, e você entra em fluxo direto com o universo, certo? Entra o fluxo através das suas frequências. Então, tudo fica mais fácil, porque tudo flui para você. Você pensa numa situação, já flui, você já recebe um insight do que você tem que fazer. Lógico, com tudo isso, existe um fator muito importante, que eu tenho um professor de física quântica que sempre está dizendo, que é o professor Amit Goswami, ele sempre fala: fazer, fazer, fazer. Ou seja, você tem que ter ação. Porque você tem que ter primeiro passo. Faz o curso, recebe as barras, aprende a aplicar as barras, que você se auto-aplica, você recebe. Se quando você faz o curso, você vai conhecer várias pessoas. E você também pode fazer uma troca de barras. Então, por exemplo, conheceu alguém, você vai combinar com ela, você vai correr as barras dela,
e ela vai correr suas barras e ninguém precisa de pagar para ninguém. Hoje, eu não sei na sua cidade, de onde você está falando, mas cada lugar, as sessões, elas variam aí de, vamos falar, de 170, que seria um lugar mais barato, até mais ou menos 350 reais cada sessão. Aí tem muita gente que faz pacotes, né? Pacote de 12 sessões por 2.000, enfim, aí você paga no cartão, dividido, enfim. Quando você faz o curso, você pode, além de você ter uma formação internacional, porque se um dia você mudar de país, é um curso reconhecido internacionalmente, então ele é reconhecido em mais de 179 países. E quando você faz esse curso, então, você tem o conhecimento, é lógico, você não vai aprender outras ferramentas, você vai, além de correr as barras, que é o carro-chefe, mas você vai aprender outras ferramentas verbais, para você também estar trabalhando e aplicar de outras formas. É muito interessante, é muito legal, é muita coisa. Vai aprender o enunciado declarador, enfim. E com isso, além de você aprender várias ferramentas, você pode aplicar nas pessoas da sua família, nos seus animais, nos seus amigos, pode trabalhar com isso e ter uma renda extra, ou fazer disso um trabalho, você atendendo como terapeuta, e você pode também estar fazendo as trocas, né? Pega uma pessoa que também já fez o curso, ela aplica em você e você aplica nela. Então faz a troca das barras. Então, isso é muito fantástico. Mais fantástico ainda são os resultados que ela te promove, que ela te traz. Gente, eu faço esses estudos, eu tenho mais de 58 formações hoje. Eu venho estudando desde 2011. Já era para eu estar aqui na internet ensinando vocês há muito tempo, mas eu também tinha o meu bloqueio, sabe? Essa história de não fale com estranhos, eu não tinha coragem de vir aqui na internet falar com vocês. E depois que eu corri minhas barras, eu já estou dissipando muitos bloqueios. E esse é um desses que me liberou totalmente. Onde agora eu preciso organizar o meu tempo, né? Porque eu sou médica veterinária, tenho meus atendimentos, uma das minhas especialidades é cirurgia. 3 dias na semana eu só foco em cirurgia, enfim. Então, eu venho aqui trazer todo esse ensinamento para vocês, eu me desbloqueei totalmente e muitas outras coisas. Então isso é muito fantástico. E agora, que nem a pessoa me perguntou, e por que você, uma médica veterinária, chegou no Axis, está ensinando, ministrando esse curso de Axis? Eu estou ministrando isso porque na clínica chega para mim, muitas vezes, muitos animaizinhos que têm alguns problemas que a gente resolve, mas a questão volta. Muitas vezes é uma conexão com o proprietário, a forma do proprietário viver, aquela energia densa do proprietário, a alimentação do proprietário, as crenças do proprietário, aquilo que ele entra em conexão com os animais, gera uma situação, uma patologia neles. Então, muitas vezes você trata, mas você não, a questão volta. Então, quando você consegue administrar essa situação com o proprietário, então vamos supor, a pessoa começa a receber as barras delas, há um equilíbrio. E o animal, por incrível que pareça, não fica mais doente. Então é fantástico, é muito curioso. Então foi assim que eu fui chegando. E muitas pessoas têm os seus traumas, todo mundo tem os seus problemas. Muitas vezes as pessoas chegavam até na clínica com as questões dela e queriam um auxílio, um apoio, e muitas vezes você não tem assim como entrar na intimidade da pessoa e estar aconselhando a pessoa. Só que quando a pessoa faz o curso de barras e começa a trazer isso para a consciência dela, trazer isso para a vida dela, fazer esses desbloqueios naturais, a pessoa se torna outra pessoa, com total facilidade, outra agilidade, outra disposição, outra alegria, sai daquele lugar, daquela depressão, daquela tristeza. Então, onde tudo equilibra. Casais que muitas vezes se separam e hoje em dia levam o animal, né, como se fosse uma criança. Existe aquela disputa do animal, quem vai ficar com o animal. E muitas vezes eles levam até o banho e tosa, né? Um leva para dar banho e o outro busca. Aí o animal fica uma semana com cada um. Então, isso muitas vezes gerava um desconforto. E nesse desconforto, o que trazia? Trazia certas dificuldades para o próprio animal. E com isso, por quê? Porque às vezes a alimentação que um dava, aí não falava a situação que o animal estava sendo entregue, enfim. E para fazer, muitas vezes, um incômodo no outro. Então o animal não pode ficar no meio disso. Não pode, é proibido. Então, quando começa a correr as barras, receber tudo isso,
É uma terapia de total facilidade, de desbloqueio, de limpeza, de leveza. Ainda te traz produtividade, te traz comunhão, te traz entendimento. Limpa toda essa raiva, dissipa, joga fora. Tira todo esse medo, dissipa, joga fora toda essa ira. Elimina tudo isso da sua vida. E você tem uma vida de leveza, de construção, de afinação com tudo que você quer, com o seu propósito. Então é maravilhoso. E quantas vezes você precisa de aprovação? Então, as suas crenças, os seus bloqueios, muitas vezes você não consegue dar o próximo passo porque você precisa de uma aprovação. Então, aí entra as questões das escolhas. Então, você fica nessa situação querendo a aprovação do outro, onde gera tudo isso, esse desconforto. Porque você deixa de fazer algo porque você não tem aprovação. Ou quando você tem aprovação, você tem a insegurança de fazer. Então, quantas vezes você já sabe o que você tem que fazer, quais são as suas escolhas, mas aí você, pela falta dessa aprovação, você gera uma procrastinação, um adiamento. E aí você não flui, você fica parada. Então, vamos limpar tudo isso, vamos desbloquear tudo isso. Vamos eliminar tudo isso. Vou falar aqui agora a frase do mantra do Axis. Com total facilidade, alegria e glória. Gente, é tão simples. É só receber as barras, correr os 32 pontos, trazer um total equilíbrio. Tudo bem, tem outras ferramentas lá que você pode acrescentar. E o resultado é esplêndido. Onde você traz todo esse equilíbrio pro teu corpo. Onde você regula toda essa parte bioquímica, regula toda essa parte hormonal. E tudo vai fluindo de uma outra forma. Então, eu vou te falar agora aqui, pela última vez. Vou te fazer aqui trazer aqui para você uma forma de um entendimento, uma oferta de entendimento, vamos dizer aqui. Vai ser só uma vez. Qual é a condição que você está hoje na sua vida? Como está a sua vida hoje? Como está o seu relacionamento? Com seu marido, com seus filhos, com seus amigos, o seu relacionamento com você próprio. Como está o seu relacionamento na sua vida? E como está a sua saúde? Olha tudo que vem acontecendo, toda essa situação desagradável, gerando o medo, a insegurança na saúde. Então, como está a sua saúde hoje? Como está gerando o medo na sua saúde? Como está o seu relacionamento, o seu equilíbrio com tudo isso? E o seu financeiro, como está o seu financeiro com tudo isso? Como está todo esse equilíbrio? Olha para isso. E qual é a sua situação emocional? É o seu emocional que gera tudo isso, esse desconforto. Toda essa situação da insegurança, do medo, da raiva. Como está o seu emocional perante o seu relacionamento, perante a saúde, perante o seu financeiro? Qual é a sua vontade de mudar? Qual é a sua vontade de transformar tudo isso? Fazer uma virada de chave, abrir a caixa, abrir o cadeado, abrir a caixa, se liberar, se limpar de tudo isso, todas essas crenças, esses medos, essa insegurança. Qual é a sua vontade de mudar isso? Qual é a sua vontade de transformar? De você ter um novo viver, uma nova vida, uma nova disposição, com total facilidade. Qual é a escolha que você faz? Como você escolhe que seja? Não existe outra forma mais prática e mais eficiente de você liberar e limpar tudo isso, dissipar tudo isso. Essa é a forma mais prática, porque você deita lá na maca e recebe as suas barras, corre as suas barras e você levanta relaxado, como se você tivesse recebido uma massagem no corpo inteiro, enquanto você só recebeu as barras. E limpando todas as crenças, desbloqueando totalmente. Essa é a forma mais prática e mais eficiente. E essa forma que eu te ensino é a forma mais prática de aprender. É uma forma muito fácil.
com total facilidade e entendimento. É um dia inteirinho de aula, começa de manhã e vai até a noite. E você sai de lá um novo ser, uma nova pessoa, com um novo aprendizado. Aí você tem que fazer, praticar. Você aprende também o que são as perguntas abertas, os que são as perguntas fechadas, como trabalhar essa parte de perguntas, porque tudo na vida gera em torno de perguntas. Deus já colocou na Bíblia, tudo era por parábolas, e Deus fazia perguntas. Todas as questões que tinham para resolver, ele fazia perguntas e colocava e trazia parábolas para você pensar e você resolver. Então, essa forma que eu te ensino, você vai aprender verdadeiramente. E como está a sua vida hoje? E onde você se encontra hoje? Na situação atual, que tudo se encontra. Onde você se encontra com tudo isso que está acontecendo? Essa oportunidade é uma oportunidade mestra. Se eu fosse você, eu aproveitava essa oportunidade e já fazia esse curso. Agora, o próximo nosso curso vai ser aqui em São José do Rio Preto, no dia 13... Que dia que vai ser? Dia 13 de março, num domingo. É o dia todo. Mas você sai renovado. Você já recebe uma certificação internacional. O seu nome fica registrado lá no Access Consciousness, na Califórnia. É fantástico. Sente no seu coração. Sente quais são as escolhas que você quer fazer para sair desse lugar que você se encontra hoje. Para você ter a chave, abrir todas essas portas e ter uma nova vida. Uma nova qualidade de vida, de entendimento, fazendo a limpeza dessas crenças, desses bloqueios com total facilidade. Porque as pessoas querem as coisas mais fáceis, mais práticas. E não tem nada mais fácil do que você deitar na maca e receber alguém correndo nas suas barras. Vai lá, vai na sua cidade, recebe, vai, procura um facilitador, algum practitioner, algum terapeuta de barras e recebe. Compra lá, paga lá uma sessão de barras e recebe uma sessão para você ver como é outra vida. Aí é assim, ó, quando que faz efeito? Cada pessoa tem um determinado tempo. Por quê? Porque cada pessoa adquiriu as crenças aqui dos seus pais, dos seus avós. Então, cada pessoa vai ativando com um determinado tempo. Então, tem pessoas que com uma sessão já vê resultado. Tem pessoas que precisam de 3 sessões, 5 sessões. Então, de acordo com a pessoa vai recebendo, vai correndo as barras dela, ela vai ativando tudo isso e vai dissipando. E aí, no passar do dia a dia, ela vai sentindo no corpo dela. Ela vai sentindo as mudanças, ela vai sentindo, olhando para as emoções dela, olhando para tudo à volta dela, olhando para a qualidade de vida que ela começa a ter. Dissipa as questões dos problemas, dos medos, das inseguranças, da raiva, da ira. Vai dissipando tudo isso. Ela vai sentindo. Então, cada pessoa age de uma forma. Quanto tempo devemos fazer? Máximo de tempo. Tem gente que corre todos os dias. Tem gente que corre 3 vezes na semana. Tem gente que corre 1 vez por semana. Aí você vai sentir. Quanto mais você correr suas barras, mais vai limpar e desbloquear. Mais vai ativar todo esse desbloqueio. Porque cada vez que você toca, então como é? Nós temos os 32 pontos na cabeça. É como se fosse assim, um canalzinho onde passa a luz, né? Imagina que esse canalzinho ele tivesse uma tampinha aqui. Imagina que fosse uma tampinha de vidro e que ela tivesse sujinha. Conforme você vai tocando aqui os pontos, é como se isso fosse se limpando, até ficar translúcido, transparente, certo? Vai acontecendo tudo ao mesmo tempo, vai limpando, vai abrindo esses canaizinhos, esses pontos que são os mesmos pontos da acupuntura, vai abrindo todos esses pontos e com isso vai ativando a tua parte eletromagnética, onde passa pela parte do coração, energiza com toda a parte da frequência cardíaca, aí ela gera uma comunicação com todo o seu corpo, onde é ativado no líquido cefalorraquidiano, aqui na parte do sacro, na parte baixa aqui da coluna, no cóccix, entrando pela parte ali no sacro, entra através do líquido cefalorraquidiano, ele sobe, ele entra em contato com o teu cérebro, ele passa pela pineal e daí ele se dissipa. Quando ele faz todo esse rastreio pelo corpo, ele pega os bloqueios, os medos, as inseguranças e isso tudo vai se dissipando. Vai se dissipando como? Entre frequência com as nossas frequências que estão no universo. Aí você vai fazendo as perguntas abertas, e você entra numa conexão direta, rápida.
faz a pergunta, já vai recebendo os insights, recebendo tudo. Você vai sentindo tudo no seu corpo. Então, quando você começa a olhar para essas emoções e sentir tudo, você vai vendo que é totalmente fácil. Fácil, prático e maravilhoso. Maravilhoso são os resultados, porque você se torna um outro ser, com total disposição, com total alegria, com efetivação, porque tudo começa a ficar com facilidade e tudo começa a acontecer naturalmente, como mágica. Simplesmente acontece. Você pensa numa coisa, de repente alguém chega e te dá de presente. Você pensa outra coisa, ela surge na sua vida. E vai sendo assim. Gente, se inscreve aqui no meu canal, encaminha esse vídeo para mais pessoas, que eu possa ser contribuição na vida delas também, levando esse ensinamento para elas, com total facilidade. E se inscreve no meu canal, encaminha esse vídeo. Que eu possa ter sido contribuição na sua vida e que eu possa ser contribuição na vida de outras pessoas. E você vai estar sendo contribuição na minha também. Por quê? Porque eu preciso de 1000 pessoas inscritas aqui no canal do YouTube para que eu possa fazer as gravações das lives, das aulas, diretamente aqui no YouTube. Então, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e, por favor, encaminha esse vídeo para mais pessoas. Gratidão, um grande beijo no seu coração. Gratidão.